Sim. Quando nós estamos a cantar, eu rendo tudo a ti. Eu estava a pensar, o que é isto? Nós estarmos a declarar que rendemos tudo a Deus. Eu já vou dizer boa noite, está bem? É quando nós conseguimos reconhecer que o que eu sou, o que eu tenho, eu só sou e só tenho por causa do meu Deus. Então aí eu posso cantar que eu rendo tudo a Ele. Porque aí cada dia é dele. Cada dia da minha vida é dele. Quando eu estava a cantar, eu estava a pensar, o salmista dizia, ordena os teus dias, conta os teus dias. Não é? Ordena os teus dias de forma a teres um coração sábio, entendido. E ordenar os nossos dias, nós estamos a cantar, cada dia é teu. Ordenar os nossos dias é mesmo isto, é nós trazermos a ordem de Deus ao nosso dia-a-dia, à nossa vida. Não é? E aí, olha, cada dia é dele, está por conta dele. E só assim é que faz sentido, só assim é que vale a pena. Não é? Muito bem. Os irmãos estão bem? E também, se porventura alguém não está tão bem quanto desejaria, anime-se, meu irmão, está no lugar certo. Estamos na presença de Deus, ok? Hoje a palavra que eu queria que nós prestássemos atenção, que nós ouvíssemos, que compartilhar convosco, tem a ver acerca de nós guardarmos o nosso coração. Em Provérbios diz, sobretudo, o que se deve guardar, e há tanta coisa que nós devemos guardar, não é? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, dele procedem fontes de vida, do nosso coração procede vida, é suposto proceder vida, ok? Então, meus irmãos, a palavra para nós nesta noite vai nesse sentido, guarda o teu coração. E nós temos tanta razão para protegermos o nosso coração, não é? Vamos dizer assim, para nos pouparmos, ok? Para guardarmos. Mas eu queria que nós começássemos por ver, e os irmãos vão me acompanhar. Eu não vou demorar muito tempo com esta mensagem. Deixa-me até puxar aqui. Eu quero mesmo não me alongar, porque eu acredito que assim eu vou ter toda a vossa atenção. Combinado? E eu queria que os irmãos me acompanhassem, se faz favor, em Mateus 13. Nós vamos ver uma passagem que Jesus está a transmitir aos seus discípulos e que vai exatamente no sentido contrário ao facto de guardarmos o nosso coração. Diz assim, Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aqui, Jesus estava a ensinar através de parábolas. Aquele povo não estava a perceber, não estava a receber a palavra, a mensagem que Jesus estava a fazer chegar até eles. E diz que porque o seu coração estava endurecido. E porque eles estavam a receber de mau grado, porque não estavam receptivos à palavra, diz que por causa do seu coração endurecido não havia. Eles não tinham compreensão
E repare, daí a falta de conversão e até de cura. E a questão, o problema não estava no mensageiro, era Jesus, o mensageiro por excelência. O problema não estava na mensagem, aquela era toda a mensagem, era toda a palavra que eles precisavam de ouvir, mas a questão estava na maneira como o povo estava a receber o que lhes estava a ser dito, como o povo estava a receber a palavra que Deus estava a fazer chegar até eles. E um coração endurecido, um coração que não está pronto a guardar, a ser guardado, conduz à falta de conversão. É isso que nós estamos a ver. E mais, Jesus estava a dizer que eles não eram curados, que eles precisavam de ver e ouvir para ser curados, para serem curados. E nós sabemos, quando estamos a falar aqui de cura, não se limita tão só à cura física, ainda que, de facto, é muito importante, não é? Mas vai no sentido de nós podermos receber a palavra com o coração, com prontidão, de cuidarmos do nosso coração. Sermos pessoas que temos atitude de receber a palavra de tal forma que nós podemos ver e ouvir o que está a acontecer, ver e ouvir o que Deus quer fazer acontecer na nossa vida. Os irmãos estão comigo? Guardar o nosso coração é receber de Deus e estarmos prontos a ver as coisas acontecerem, prontos a ver e ouvir para sermos curados. Curados emocionalmente, curados fisicamente, curados espiritualmente. E há tantas situações, e os irmãos sabem isto tão bem, há tantas palavras, más palavras, há tantas atitudes de desilusão, amarguras, sei lá, ansiedades, que vêm para endurecer o coração das pessoas, certo? Mas a nossa força, o nosso coração é fortalecido. E aí eu queria que os irmãos me acompanhassem. Vamos ver no Salmo 27. O nosso coração é fortalecido quando nós estabelecemos nele, no nosso Deus, toda a nossa esperança. Vamos ver, Salmo 27. No Salmo 27 e no verso 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O facto de nós esperarmos em Deus é o que vai fortalecer o nosso coração. É o que nos vai permitir guardar o nosso coração sobre todas as coisas. É o facto de nós esperarmos em Deus. Há força interior que vai brotar, fontes de vida, que vão brotar de dentro de nós quando nós sabemos esperar em Deus. Se os irmãos virem um bocadinho antes, no verso 4, como é que nós vamos esperar em Deus? Como é que nós nos vamos fortalecer em Deus? O salmista dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esta é outra versão do que nós estivemos a cantar há bocado, ao fim e ao cabo, não é? O salmista dizia que cada dia eu possa ficar na presença de Deus, eu possa morar na casa de Deus, eu possa estar na sua presença. Porque aí nós temos a garantia de que o nosso coração é fortalecido, de que nós vamos desenterrar forças. É assim, os irmãos pensem lá comigo, uma pessoa só consegue medir a sua força quando no meio da dificuldade ainda tira forças maiores. Entendem?
A nossa força mede-se, é muito fácil. É muito fácil nós dizermos, vá, força. Não é? Até ao telefone, olha, força, tem força. Uns aos outros nós animamos, força, para a frente. Tá. Sabe? Mas a nossa força mede-se através da nossa resposta calma e firme no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio dos obstáculos que se levantam e que nós temos que ultrapassar e que vencer. É aí é que nós mostramos quão fortes nós somos. E só o somos porque nós estamos na sua casa, porque nós estamos na presença, tal como o salmista dizia, não é? Porque o que nós pedimos, o que mais nós ansiamos é ficar na sua presença. Nós vamos continuar aí no livro de Salmos, os irmãos acompanhem-me se faz favor, no Salmo 84. Vamos ver versículos que nos são muito familiares, que são muito conhecidos, mas tão importantes. No Salmo 84 e no verso 5, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, e vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Repare, meu irmão, diz que bem-aventurado, feliz é o homem em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que não há tropeço, no seu coração não há tropeço. Diz que passando pelo Vale de Baca, e o Vale de Baca, nós sabemos, é pelo lugar árido, pelo lugar de choro, pelo lugar onde não há, onde há falta de vida. Diz que passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. E lembrem-se, nós lemos logo no primeiro versículo que quando nós guardamos o nosso coração, dele procedem fontes de vida. E quando nós passamos pelo vale de Baca, quando nós passamos pelo lugar árido, quando nós passamos pelo lugar da dificuldade, nós vamos fazer dele uma fonte. Sabe porquê, meu irmão? Porque o nosso coração está fortalecido em Deus e porque o destino, o vale de Baca é um lugar de passagem. Ok? Porque o destino mesmo é Sião. O lugar mesmo é na presença de Deus. Certo? E mesmo quando nós atravessamos esse lugar árido, aí nós podemos contar que Deus continua lá para nos fortalecer e para nos fazer ultrapassar essa situação. E isto é tão bom. Não é? Então, meu irmão, quando o irmão se aperceber que está a atravessar um lugar, o Vale de Baca, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é fazermos dele uma fonte. Diz que vão indo de força em força, não é? Mesmo no meio, vamos dizer assim, mesmo no meio da atrapalhação, mesmo no meio, às vezes, de tanta interrogação. Quanto a nós vamos indo de força em força. Não é? Bem, isto é guardarmos o nosso coração. É não permitirmos assaltos. Em Provérbios 25, 28, diz que como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. E vai mesmo nesse sentido. Quando nós guardamos, nós agora, hoje vivemos uma realidade diferente, mas nós sabemos isto. Antes as cidades eram protegidas, não é? As fortes muralhas das cidades, as suas portas eram proteção contra os ataques dos inimigos. E o salmista aqui dizia, tal como uma cidade derrubada, uma cidade que não tem muros,
Assim é uma vida, assim é o homem que não consegue controlar o seu espírito, que não consegue conter o seu espírito, que não guarda o seu coração, fica exposto aos assaltos, fica exposto aos ataques e assim, a função da proteção das muralhas era trazer, isso mesmo, era trazer a proteção, era garantir a paz e garantir a vida aos habitantes daquela cidade, certo? E meu irmão, quando nós estamos a guardar, a receber a palavra e a guardar o nosso coração, nós estamos a trazer proteção à nossa vida, estamos a trazer paz, ok? Estamos a garantir que se Deus é por nós, então, não é? Não, nós estamos sempre, tantas vezes nós estamos rodeados de circunstâncias, de situações que vêm para atrapalhar, de pessoas que vêm assim do género, um diz mata, outro diz esfola, outro diz enterra, outro, não é? Se um diz... Pronto, os irmãos entendem, não é? E sempre nós estamos a ouvir tanta informação negativa, sempre estamos a ouvir tanta dificuldade, e vem um e conta mais uma inquietação, e vem o outro e conta mais uma porcaria, e vem um e arma mais uma discussão. E, meu irmão, essa é a mesma altura de nós continuarmos a guardar o nosso coração. Das duas, uma. Ou nós vamos alinhar, entrar nesse barco, ou nós vamos dizer, não, espera aí, que essa não é a minha guerra, essa não é a minha confusão, esse não é o meu papel. Quanto a mim, eu tenho é que me proteger, eu tenho é que guardar o meu coração, eu tenho é que ouvir Deus. E Deus sempre vai falar mais alto do que quer que se levante para atrapalhar, meu irmão. Guarda o teu coração, meu irmão. Quantas vezes mesmo... Claro que a maior parte das vezes é sem nós querermos, e nós estamos lá no meio da embrulhada, nós estamos lá no meio da confusão. Então, meu irmão, depois não venha dizer, ai, são os nervos, não é? Ai, é que salta-me a tampa com muita facilidade. Ai, é que ele disse, mas ele precisava de ouvir e eu tive que lhe dizer. Meu irmão, seja mais forte, guarda. Mesmo quando parece que estamos a perder, a certeza é que nós vamos ganhar. Entende? Mesmo quando parece que estamos a ficar indiferentes àquela situação, não é questão de ficar indiferente, é questão de trazer a paz de Deus. De trazer... É assim, meus irmãos, nós ouvimos da palavra, ouvimos de Deus. O que é que nós fazemos, e cada um responderá para si, o que é que nós fazemos com a palavra que nós recebemos de Deus? O que é que nós fazemos com aquilo que Deus nos diz? No nosso dia-a-dia, não é? Porque aqui é muito fácil nós dizermos amém e concordar. Não, mas no nosso dia-a-dia. Proteger os nossos pensamentos, proteger... O salmista dizia, Senhor, põe um guarda à minha boca. Já pensou? Ai, quantas vezes nós temos que fazer essa oração, Senhor, põe um guarda à minha boca. Não... Adiante. No Salmo 101. Não vamos permitir, meu irmão, não vamos permitir que nada, nem ninguém
tente roubar, tente tirar o que é mais precioso na nossa vida. A nossa fé, a nossa esperança em Deus, a nossa certeza de que lhe pertencemos, de que estamos protegidos por Ele. No Salmo 101, verso 13, se nós ouçam, o salmista dizia: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. É uma determinação, e este não porei coisas más diante dos meus olhos, tudo aquilo que vem que se levanta para destruir, às vezes até só para distrair a nossa atenção, quantas vezes até para questionar Deus. Meu irmão, Deus vai lidar com essa situação, Deus vai lidar com essas pessoas, Deus vai cuidar com quanto que nós façamos a nossa parte, não é? E a nossa parte é guardar. É suposto nós guardarmos a palavra que nós recebemos e tirarmos muito proveito dela. Porque senão, meus irmãos, olha, entenda, é um desperdício. Estamos a passar ao lado do propósito que Deus tem para a nossa vida. Entende? Nós somos privilegiados porque nós conhecemos e porque recebemos, porque ouvimos Deus. Então vamos dar a Deus o lugar que lhe pertence na nossa vida. Nós podíamos dizer aqui, citar N formas, maneiras, através das quais nós podemos controlar o nosso espírito, nós podemos guardar o nosso coração, mas sobretudo, darmos a Deus o lugar que lhe é devido na nossa vida. O resto vem por acréscimo, não é? Aliás, está escrito: buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos eu ia dizer, vamos dar espaço a Deus. Não, é mesmo isto, é render tudo a Ele, é render a nossa vida, deixar que Deus tome o lugar que lhe pertence. E depois, meu irmão, o resto vem por acréscimo. Quantas vezes nós ficamos tão distraídos a discutir a razão? Quem tem razão? Mas qual a razão? Deixe Deus trazer a razão dele à nossa vida. Deixe Deus trazer a razão dele a cada situação. Não. Vamos ouvir e vamos guardar coisas que edifiquem. Aquilo que nós estamos a falar, meus irmãos, não é novidade nenhuma, certo? Mas que também não é fácil, não é. Mas então, se não é novidade, já era suposto nós estarmos a aplicar, não é? Sabe, mas cada dia, esta palavra tem que produzir efeito na nossa vida. Cada dia eu tenho que ter o cuidado de não colocar aquilo que não edifica na minha frente, de não colocar os meus olhos, a minha atenção naquilo que não edifica, naquilo que não vem construir nada, que não vem acrescentar nada de bom, que não vem acrescentar nada de novo à minha vida. Entende? Eu estou agora a lembrar-me da última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar convosco a mensagem, de entre outras coisas, e agora está-me a ocorrer, nós falámos de como pobres, mas enriquecendo a muitos. Pessoas que enriquecem a vida dos outros. E não é a repetição, não é o facto, não estamos a bater na mesma tecla, mas isto é mesmo assim que tem que acontecer connosco. Entende, meu irmão? E isto é permitir que riqueza venha a nós e passe através de nós, enriquecermos a vida daqueles que estão à nossa volta. Isto acontece quando nós temos comunhão com Deus. Quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, primeiro Ele chamou-os para quê? Está escrito, primeiro Ele chamou-os para estarem com Ele. Para estarem sentados à sua volta, só ali, na sua presença. E depois, cheios da sua presença, aí sim, eles tinham uma missão a cumprir,
né? Aí eles iam prontos para enriquecer a vida de outros. Aí eles tinham o seu coração guardado, o seu coração fortalecido, porque primeiro Jesus chamou para estarem com Ele. Okay? E meu irmão, é aí mesmo, com Ele, é aí o nosso lugar. Não... Vamos fugir das más línguas. Isto é tão prático, meu irmão, tão prático, não é? É tão prático que nem precisa de exemplos. Cada um podia dar N exemplos de palavras negativas que se ouvem, de tanta coisa que não presta, que é lixo. Olha, meu irmão, é assim, quando estamos a dizer para nós não darmos ouvidos, é assim, se as pessoas vêm até nós, desgostosas, ansiosas, desiludidas, se vêm até nós no sentido de receberem ajuda, certo, aí estamos nós para ajudar e Deus vai trazer solução, Deus é a resposta. Se as pessoas vêm só para despejar lixo, meus irmãos, nós não somos o contentor dali do cimo da rua, não é? E quando nós nos apercebemos disto, nós estamos a guardar o nosso coração. Estava eu a dizer que nós devemos proteger os nossos pensamentos. Provérbios 4:20, e agora lá vamos voltar nós ao primeiro versículo que nós lemos. Provérbios 4. (4:20) diz assim: vamos começar no 18. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Tão explícito, não é? Tão compreensível de entender. Deus diz, filho meu, guarda as minhas palavras, guarda-as bem no meio do teu coração, porque elas vão ser saúde, elas vão ser vida, elas vão marcar a diferença, não é? Guarda as palavras, não abandones a instrução que vem de Deus. Ainda, e não precisam de abrir, irmãos, no Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que é este esconder? É nós termos como um tesouro, é nós termos como, quase que eu posso dizer, como uma arma. Não é? Nós sempre temos ali um trunfo. É o nosso trunfo, é a palavra que nós temos escondida. Porque na hora certa, na hora H, nós puxamos da palavra e nós fazemos valer, fazemos prevalecer a palavra que nós temos guardada, a palavra que nós temos escondido. E essa é a que vai falar mais alto. Tudo isto tem a ver com guardarmos o nosso coração. Meu irmão, nós temos a vida tão mais facilitada se nós aprendermos, se nós a cada dia cultivarmos essa maneira de estar na vida, de guardarmos, assim no sentido, questionarmos mesmo o que é que Deus diz acerca disto. Não é? Vem uma situação e nós dizemos, não, há propósito de Deus para esta situação. É compreendermos, e aí nós vamos nos converter, entende? Converter
à maneira de Deus, converter à palavra de Deus, converter ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Faz a diferença toda. Então, meu irmão, vamos guardar mesmo nesse sentido. De esconder, de estar lá tão nossa, entende? Ainda em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5. E aí sim, nós vamos abrir. E aqui nós vamos encontrar uma forma tão importante de nós trazermos proteção à nossa vida. 1 Tessalonicenses, que eu vou chegar lá. Não sei é quando. Primeira Tessalonicenses 5:18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração guardado é um coração agradecido. É um coração reconhecido. E às vezes, meus irmãos, pronto, não vamos dizer nós, eu vou dizer, há pessoas que passam tanto tempo a reclamar do que não têm e tão pouco ou nenhum tempo a agradecer, a reconhecer aquilo que têm, a dar valor ao que têm. E quando nós temos um coração agradecido, nós vamos reconhecer a bênção de Deus na nossa vida e é assim, meu irmão, o que não é reconhecido não é celebrado. Se não é reconhecido, passa despercebido. Não é valorizado. E quando nós temos um coração grato, estamos a guardá-lo. Estamos a dar valor àquilo que Deus faz chegar até nós. E também na medida que nós sabemos reconhecer e dizer, não, aqui está a mão de Deus, nisto está a mão de Deus. Nisto está a intervenção de Deus. Foi Deus que fez chegar isto até mim. E quando nós sabemos reconhecer, também em Provérbios diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, não é? Reconhece-o e Ele vai endireitá-los. Ele vai trazer ordem, Ele vai endireitar aquilo que está torto. E o facto de nós reconhecermos, quando nós sabemos agradecer, olha, assim, quando nós sabemos agradecer uma bênção, estamos prontos para receber outra. Resumindo, um coração agradecido. E Filipenses, o verso 18 aqui de Tessalonicenses diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Damos graças porque, mesmo quando nós não entendemos, é a sua vontade para connosco. E no tempo certo nós vamos entender. Veja, meu irmão, Filipenses 4. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim. Eu gosto desta passagem. Diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, está aqui uma chave tão importante. Diz que quando nós rendemos tudo a Ele, até as nossas inquietações,
Diz, não andeis inquietos com coisa alguma. Nós vamos chegar-nos a Deus, vamos lhe fazer as queixinhas que temos que fazer, vamos agradecer. Quantas vezes nós já estamos a agradecer antecipadamente a resposta que vem a caminho, e depois Deus vai derramar, diz que a sua paz vem de enxurrada. E a paz que a palavra também diz que nós não conseguimos explicar, que nós não, que excede o nosso entendimento, e ainda bem, que nós às vezes somos tão limitados no nosso entendimento, mas a paz de Deus vem e ultrapassa tudo isso, e diz que a paz vem e guardará os nossos corações. Mas, e toda esta sequência é extraordinária, mas também diz, no verso 7 diz que a paz que excede vem e guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos, mas depois diz, mas agora a vossa parte. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Se vale a pena, nisso pensai. O que aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, meus irmãos, é a nossa responsabilidade. Para nós vermos a paz de Deus a inundar a nossa vida e guardar os nossos corações, é a nossa responsabilidade enchermos os nossos pensamentos de coisas boas. Quantas vezes nós somos assaltados com tantas minhoquices, não é? Quantas vezes? Agora estava a pensar. Quantas vezes nós acordamos assim, à meia da noite, e vêm pensamentos que nós nem sabemos onde é que eles surgiram àquela hora tão imprópria, e vêm para tirar o sono, e vêm para trazer coisas às vezes que nem têm pés nem cabeça, jeito nenhum, não é? Olha, eu estou a pensar, estou a falar por experiência própria, quantas vezes eu olho para o relógio e digo assim, ai não, eu já só tenho mais 2 horas para dormir, eu não posso estar ocupada. Então eu viro-me para o outro lado. Entende? Assim, desocupe, meu irmão, desocupa a cabeça quando nos apercebemos de que vêm pensamentos sem jeito, que não prestam para nada, meu irmão, vire-se para o outro lado. Nós já temos tão pouquinho tempo para dormir e ainda estamos a pensar no que não devemos. Isso é só um exemplo, não é? Mas, sabe, esta semana mesmo, quando eu estava a perguntar a Deus o que é que eu ia compartilhar convosco nesta noite, e a única palavra que vinha era essa mesmo. Sobretudo, guarda o teu coração. Sim, Deus, e mais, guarda o teu coração. E sabe, durante esta semana, tanta vez, mas sem exagero, que eu tive que eu tinha que dizer para mim mesma, alto e bom som, guarda o teu coração. Olha, é disso mesmo que vais falar, não é? Então guarda o teu coração. Com situações que implicavam mesmo uma proteção à nossa vida. Os irmãos sabem o que é que eu estou a dizer? Entendem o que eu estou a dizer? Sabe, a compreensão vem quando nós guardamos a palavra no coração, lemos isto, não é? A compreensão vem quando nós guardamos a palavra. Quando os nossos olhos podem ver, quando os nossos ouvidos podem receber, quando o nosso coração pode guardar e nós estamos prontos para ver e ouvir, para sermos curados. Então, meu irmão, seja qual for a necessidade de cura nesta noite, seja em que área for, vamos receber do fluir da graça de Deus. Vamos ser agradecidos, reconhecidos, e aperceba-se, meu irmão, da paz que Deus faz chegar até nós, que nos vai permitir que no meio da dificuldade nós tiremos forças ainda maiores.
E isso é tão bom. Nós não trocamos isto por nada. Esta é a vida de Deus, não é? Isto é fonte de vida a jorrar de nós. Eu vou pedir que nós fiquemos de pé, se faz favor.